Uhum. Gravando. Então, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Nosso tema de hoje é cartografia. Não vamos falar de todos esses temas que estão aparecendo aí para vocês. A gente vai falar provavelmente até escala, eu acho que dá tempo. E os próximos a gente vai falando nas próximas aulas. Beleza? Dúvidas, conforme forem surgindo dúvidas, não tenham medo de me interromper, seja na voz, pode abrir áudio e falar, pode ser no chat, vou ficar de olho no chat também. Não me incomodo com interrupções, então façam perguntas mesmo, a partir das perguntas que a gente vai descobrindo o quanto que a gente está conhecendo mesmo. Então, conforme forem surgindo dúvidas, a gente vai sanando aí conforme ao longo da aula, né? Então é isso, e vamos começar então cartografia. A gente vai falar de mapas. Cartografia é um assunto que eu gosto bastante, às vezes eu me empolgo falando, mas estou aqui de olho em tudo que vocês tiverem para falar também. Então vamos lá. Eu gosto dessa aula que ela começa bem assim, lúdica. Então vamos lá, a cartografia. Deixa eu ligar aqui o ponteirinho. Vamos lá. A cartografia é a ciência da produção de cartas e mapas. Então, todo mapa que a gente vê, ele foi feito por alguém. E a cartografia é a ciência dessa produção, essa elaboração de cartas e mapas. E o que são cartas e mapas? São a representação gráfica do espaço. Né? O espaço que a gente vive, ele precisa ser representado de alguma forma. As coisas que a gente fala, as coisas que a gente pensa, a gente consegue representar elas em textos, certo? Agora, como é que a gente representa o espaço, o lugar que a gente vive? A partir de cartas e mapas. Né? Eles são a forma escrita do nosso lugar, digamos assim. Eles surgiram da necessidade humana de se orientar no espaço onde vivem, conhecer distâncias, definir e compreender os limites do seu território e também analisar as dinâmicas desse território, as coisas que acontecem ali. Né? A gente coloca as coisas no papel, a gente enxerga melhor as relações entre as coisas, como aquelas coisas acontecem. Aonde estão os nossos limites? Qual é o limite do terreno da casa onde eu moro? Qual é o limite do bairro onde eu moro? Onde, a partir dali, é outro bairro. A gente consegue espacializar isso tudo em mapas. Trata-se de uma representação que simula o ponto de vista de quem vê de cima. Então, a gente olha para o mapa como se a gente estivesse vendo aquele lugar de cima. É, portanto, uma visão ampla. Cartas e mapas também são o principal instrumento de análise da geografia. Porque o que é a geografia? A geografia vai analisar justamente as relações que acontecem no espaço, no território, né? E aí, a gente, para analisar o espaço, nada melhor do que mapas. Então, são o principal instrumento de análise da geografia. Mapear é localizar, mapear, colocar as coisas no mapa. E a partir de um mapa, a gente consegue responder perguntas como: em tal lugar, o que há? O que tem naquele lugar? Eu olho para o mapa para conseguir identificar o que tem naquele lugar. Tal fator, qual a sua abrangência no espaço? Aconteceu alguma coisa? Até onde isso afeta? Né? No mapa, então, a gente consegue responder essa pergunta também. Exemplo aí, mapas do nosso dia a dia. O Google Maps, que eu já falei para vocês, nem falando, né? Fussem o Google Maps. Toda vez que a gente falar de um lugar que vocês nunca ouviram falar, não sabem onde fica, procurem no Google Maps onde que fica, mas o Google Maps também serve para a gente ver o nosso entorno imediato, usar como GPS para ir de um lugar ao outro. E aqui é um print do Google Maps, mostrando ali o Instituto de Química da USP, que é justamente onde fica o cursinho Clarice Lispector. Né? Para quem não conhece, quem começou esse ano e é de outra cidade, olha aí onde é que fica, dentro da USP, né? Aqui a gente tem a USP, aqui fica a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nesse pedacinho aqui, Instituto de Química, o restaurante da Química. Eu consigo saber que ali perto do queijinho, que fica mais ou menos aqui, que é onde tem as aulas presenciais, quando pode, né? Tem um restaurante da Química que fica ali perto, que é para os alunos da USP, mas é um restaurante. A gente consegue saber, a partir do mapa, o que tem no entorno. Eu sei que a gente estaria aqui. Eu sei que, olha, o Museu Histórico do Instituto Butantan está bem alto aí, né? Fica bem pertinho ali da onde fica a sede do cursinho Clarice Lispector, né?
o Instituto Butantan como um todo, consigo ver o que tem em torno do Museu de Geociências, e se a gente tivesse em aula presencial, eu ia fazer questão de levar vocês lá, ainda não consegui, faz 2 anos já que eu estou dando aula no cursinho, eu não consegui fazer essa visita, às vezes tipo, o museu estava reformando, mas fica aí, né, uma dica para um dia que vocês forem passear pela USP, quando tudo estiver normal, o Museu de Geociências é bem legal. Deu gatilho, né? Também dá em mim. Pois é. E aí, tudo que tem ali em volta, a minha casa na USP, que é a FEFELET, Faculdade de Ciências Humanas e Letras, aqui, né? A geografia fica ali na FEFELET, o prédio fica mais ou menos por aqui, a Biblioteca Brasiliana, enfim. No mapa, a gente olhando, a gente consegue saber onde a gente está e tudo que tem ao nosso redor. Mas os mapas, esse é um exemplo de mapas do nosso dia a dia. Olha um outro exemplo de mapas do nosso dia a dia. Não sei se alguém aqui joga Pokémon Go, eu comecei a jogar lá em 2016 e jogo até hoje. E o Pokémon Go é a base do jogo, é um mapa real, né? A gente olha no jogo, a gente vê aonde a gente está, as ruas que tem no nosso entorno, né? Então, é um mapa que a gente usa no nosso dia a dia também. Adoro Pokémon Go também. E esse mapa, alguém conhece, sabe de onde que é esse mapa? Alguém já viu? Não é de Game of Thrones? Do Game of Thrones, justamente. É o mapa de Westeros, né? Game of Thrones. E aí, o norte, o sul. Esse lugar é um lugar que existe de verdade, né? Não. Não existe de verdade, justamente, Amanda. Então, o mapa, ele serve tanto para a gente representar lugares que existem, claro, lugares do nosso dia a dia, como inventar lugares novos, né? Lugares que não existem mesmo assim, a gente pode se espacializar. Quem lê o livro Game of Thrones tem esses mapas no começo e no fim do livro. E aí, às vezes, eles estão falando lá que eles estão indo de um lugar para o outro, né, de Porto Real para a muralha, e aí olhando, tem um mapinha para a gente se localizar, a muralha lá em cima, me permitindo, pessoal, que mais, cadê Porto Real, que eu já não me lembro mais onde que tá, Campina, o Vale de Erin, aqui, então a gente vai se localizando na história, né, e consegue entender um pouco melhor a história a partir do momento que a gente entende o espaço que aquela história está se passando. Isso vale para o mundo real também. Por isso que a gente usa tanto mapa nas aulas de história também. É muito importante. Beleza? E aí, então, a evolução dos mapas. Primeiro, surgem mapas de pequenas regiões. Claro, a gente, como eu disse, os mapas eles surgem para a gente poder se localizar no espaço. Então, primeiro de pequenas regiões. Esse aí é o mapa de Gassur, que ele é reconhecido como o mapa mais antigo já encontrado, foi feito em argila, ele tem uns 7 centímetros só de largura, então cabe na palma da mão, e aí reproduziram ele aqui no desenho, né, ele era um pedacinho de argila, reproduziram ele no desenho, e aí viram que ele estava representando as montanhas e o rio que ficava perto de uma vilazinha ali, perto do rio Eufrates, né, no vale do rio Eufrates, e os principais elementos da paisagem. Então, alguém fez esse mapa para se localizar, saber que de um lado e do outro tem montanha, que do lado de uma das montanhas, entre o rio e uma das montanhas está a aldeia, e assim por diante. Então, para localização. E aí os mapas foram evoluindo, conforme a gente foi expandindo o território, a gente começou a elaborar mapas para áreas cada vez maiores, em vez de a gente representar, olhar para o mapa e ver só a nossa aldeia, a gente começa a ver um continente inteiro, né? E até a gente começa a ver o mundo inteiro no mapa, né? Até chegarmos ao mapas do mundo, que são os mapas mundi, que abrangem todo o espaço físico e dependem de técnicas específicas para que sejam o mais fiel possível. Por que técnicas específicas para que eles sejam o mais fiel possível? Porque uma coisa é a gente representar uma área que eu consigo ver como plana. Outra coisa é a gente representar a superfície do globo, que é esférica.
certo? Por quê? Porque a superfície do globo é esférica e o papel onde a gente vai representar o mapa é plano. Então, existe uma diferença aí, a gente precisa de uma técnica para poder representar algo que é esférico no plano de uma forma que faça sentido, concorda? Então, aí entram os desafios da cartografia. A Terra é tridimensional, ela tem altura, largura e comprimento, e o mapa ele é bidimensional, a gente só tem altura e largura. A gente não tem profundidade, a gente não tem comprimento num desenho que a gente faz, né? É um pouco mais difícil da gente representar essas duas dimensões, essa terceira dimensão. Então, o principal desafio da cartografia é isso: transformar o que é esférico no plano. Né? O planeta possui uma superfície muito extensa e totalmente irregular. E, além disso, é um globo, né? Assim, como transformar isso num pedaço de papel plano? Vocês já viram aquelas balas de coco, bala baiana, que é bem redondinha? Ou então trufa, sei lá, da Cacau Show, ou qualquer doce que seja redondinho. Mesmo o ovo de Páscoa, né? Que tem aquele formato oval. Se a gente pegar o papel e cobrir ele, o papel não vai ficar retinho, o papel sempre vai ficar amassado, certo? Então, se a gente for tentar passar, tivesse ele todo carimbado, todo cheio de tinta, e a gente enrolasse ele, tirasse, para ver o desenho que ficou, ia ficar um desenho todo torto, porque o papel ia ficar todo enrugado, nas bordas, principalmente. Entenderam onde eu quero chegar? Né? Não tem como a gente pegar uma coisa que é totalmente redonda e passar para o plano sem nenhum problema com isso. Voltando. Bom, e aí que entram as projeções cartográficas. Para representar a Terra no plano, é necessária a utilização de métodos matemáticos, a partir dos quais se adapta formas, medidas e posições da superfície para melhor compreensão. A isso damos o nome de projeções cartográficas. A gente tem diferentes técnicas para representar o que é esférico no plano, e as três principais formas da gente fazer isso são esses três tipos de projeção. A projeção mais, não diria a projeção mais aceita hoje em dia, respondendo a pergunta da Sabrina, mas a mais comum, a mais comum é a projeção cilíndrica. Quase todos os mapas, 90% dos mapas que a gente vê por aí, eles são feitos em projeção cilíndrica. Exatamente isso. As três são usadas, depende da situação, depende do que você quer mostrar. Mas, em geral, para a gente retratar o mundo, costuma-se usar mais a projeção cilíndrica, beleza? E aí, acho que isso vai ficar mais claro. Então, a gente tem os três tipos de projeção: cilíndrica, cônica e plana. E olhem aqui no desenho, está mostrando justamente como é que a gente vai rodear a Terra, digamos assim, para fazer o desenho, como a gente vai se carimbando ali, né? A projeção cilíndrica é como se fosse um cilindro mesmo em torno do planeta Terra. A cônica, a gente tem um cone pegando uma parte do planeta. E a projeção plana, a gente tem um plano encostando numa parte do planeta. E aqui embaixo, os mapas que essas projeções podem gerar. Na cilíndrica, a gente consegue ver o planeta como um todo. Na cônica, a gente vê principalmente uma parte do planeta, né? Ou um hemisfério, ou depende do lado que você coloca o cone, né? E na projeção plana, a projeção plana é mais ideal para áreas que são menores. Então, por exemplo, aqui a projeção plana, a gente tem ela encostando ali no polo, a gente consegue ver bem os países que estão ali em torno do polo e os países que estão para lá da linha do Equador, a gente já não consegue visualizar eles direito no mapa. É verdade. A gente vai ver isso, essa diferença aí de tamanhos de países também. Bom, olha a projeção plana, um mapa que é muito comum, que todo mundo já viu, mas às vezes a gente não se liga que ele foi feito em uma projeção específica. Às vezes a gente nem se liga que ele é um mapa, porque ele está numa projeção que a gente não está acostumado a ver o tempo todo, que é a cilíndrica. O símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas.
ele é um mapa mundi feito em projeção plana, né? Encostando lá no Polo Norte, e olha aqui a América do Sul, ó, nessa projeção plana, né? É como se ele tivesse aberto o planeta, assim, para poder fazer o restante dos países que estão no hemisfério sul. A África, a Austrália, e a Nova Zelândia, a América do Sul, né? Tudo que está no sul está mais fora do mapa, né? Então, dependendo do tipo de projeção, o mapa vai ter uma carinha diferente, uma carinha específica, beleza? E aí, cada uma dessas projeções, então, vão ter distorções. Como eu disse, a gente não pode pegar, não tem como a gente pegar e enrolar num papel de bala, uma bala redondinha, e esperar que esse papel fique retinho, lisinho, sem nenhum amassado. E esses amassados que vão gerar, que vão ser principalmente ali na ponta onde a gente enrola, é onde estariam as distorções desse mapa, certo? Então, toda projeção cartográfica apresenta alguma distorção, seja das formas, do formato dos países, dos continentes, seja da área, às vezes o tamanho da área está diferente, ou de distâncias em relação entre um país e outro, entre um continente e outro, sempre vai ter uma distorção com relação à realidade, né? Aqui no mapa da ONU mesmo vocês veem. Será que o Brasil e a África realmente têm uma distância tão grande assim? E o formato é esse mesmo? Então a gente tem distorções de todo tipo, todas as projeções têm distorções. É impossível você representar a Terra, que é esférica, num plano, num mapa, sem que haja nenhuma distorção. Ainda bem que hoje a gente tem Google Earth, Google Maps, que a gente consegue ver a Terra redondinha e consegue ter uma noção melhor de espaço, olhando para a Terra redonda. Então, na distorção, na projeção cônica, que é essa aqui, a gente vai ter a área do meio com baixa distorção, e quanto mais a gente vai se afastando, maior vai ser essa distorção. E aí, o que, que é essa tangente? E eu até comecei, então deixa eu ver isso falando. Sim, o tamanho real dos países. Eu vou mostrar para vocês também. Esse que mostra o tamanho real, e a gente arrasta os países, vou mostrar para vocês. Então, eu até conversei ontem com o Ivan, plantonista de matemática, para eu poder falar para vocês que essa tangente que fala aqui nessa imagem é exatamente a mesma coisa da tangente que vocês veem em matemática, né? Inclusive, ele super se propôs a que vocês tiverem dúvidas com relação às questões matemáticas que a gente vai ver na aula de hoje, vocês podem procurá-lo, ele vai ajudar vocês a estar ciente, beleza? Então, o que é a tangente? A tangente, essa palavra tangente, se vocês procurarem no dicionário, ela significa o que toca, que encosta. A tangente na projeção cilíndrica é justamente aqui na linha do Equador, nesse caso. Então, tá vendo? Aonde o cilindro encosta no mapa, na tangente do cilindro e o globo, entre o cilindro e o globo, a gente tem baixa distorção. Então, a gente vai sempre ter baixa distorção na tangente, aonde o formato ali, o cilindro, o cone, o plano encosta, e quanto maior a distância dali, quanto maior o ângulo que se fizer, maior vai ser a distorção. Então, na projeção cilíndrica, a gente vai ter, se a projeção cilíndrica for lá, norte e sul, e o cilindro está encostando, tangendo na linha do Equador, a gente vai ter baixa distorção perto da linha do Equador, e maior, quanto mais ao norte, mais ao sul, maior vai ser essa distorção. Só que a gente não precisa necessariamente colocar o cilindro ali na linha do Equador, a gente pode colocar ele invertido, poderia colocar ele nos polos. Então, aí a gente teria os países que são perto do polo numa distorção menor, e quanto mais perto da linha do Equador, que aí estaria ao contrário, né? Como se o Equador fosse aqui, ó, maior seria a distorção, entendem? Não é uma coisa fixa. Toda projeção cilíndrica, a tangente é no Equador? Não necessariamente. A gente vai ver se foi no Equador ou não, conforme a distorção dos países, se está maior perto da linha do Equador, se está maior nos polos ou em qualquer outra posição, beleza?
Aqui, na projeção cônica, a gente tem o cone tangindo, encostando ali no nosso planeta, em outros pontos que não no polo nem na linha do Equador. E a mesma coisa, aonde o cone encosta, vai ter menor distorção, e quanto mais longe, maior a distorção. Projeção plana, mesma coisa. Aqui na plana ainda tem essa bolinha preta aqui, que é justamente onde encosta mesmo, né? O ponto aonde o papel está encostando ali. E aí nessa área não vai ter distorção nenhuma, porque como a gente tivesse carimbado mesmo. E quanto mais longe, maior a distorção, como naquele mapa lá do símbolo da ONU. Beleza até aí? Quais as dúvidas de vocês com relação a isso? Que dá um nó na cabeça mesmo, não sei que deve ter dúvida por aí. Beleza? Ok, então vou seguindo, mas podem falar a qualquer momento aí, e conforme forem surgindo as dúvidas. Bom, olha aí, né, dois exemplos de distorção da projeção cilíndrica. A gente tem o planeta, o cilindro em volta dele, e aí o planeta vai ficar assim como a gente conhece o mapa, né? Não é esse tipo de mapa que a gente vê, mas se fosse uma cabeça de uma pessoa, olha como essa cabeça seria. Né? Percebem que tem a peruca dele aqui, ó, tá bem maior, e esse pescoção de maromba, tá vendo? Né? Bem distorcido nas partes mais distantes do nariz, que foi provavelmente ali aonde foi a tangente dessa projeção cilíndrica, né? Então a gente tem distorção para norte e para sul. Isso quer dizer que, será que a Groenlândia tem esse tamanho que ela tem mesmo aqui no mapa? Deixa eu abrir o site, eu achei que era um link aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esse é um sitezinho aqui. Johnny Bravo, pode crer. É mesmo, Johnny Bravo. Muito bem. Faz tempo que eu não entro nesse site. Eu não quero ver como é que ele funciona, não sei. Como que eu tiro esse negócio daqui? Não estou acertando. Mas beleza, vamos lá. Esse site aqui ele é bem legal, que eu posso selecionar um país, por exemplo, aqui. A Groenlândia. Cadê? A Islândia. Tá em inglês. Iceland. Aqui é o X. Olha a Islândia. Lá no norte do planeta. Deixa eu baixar aqui. Certo? Esse é o mapa mundi, da forma como a gente conhece. Projeção cilíndrica. Provavelmente esse aqui é Mercator. Ah, é verdade, Greenland. Vou jogar Greenland. Melhor Greenland, que é mais representativo. Olha lá, a Groenlândia. Lá no norte do planeta, essa projeção é a projeção cilíndrica comum, provavelmente projeção de Mercator, a gente já vai ver. E aí, como eu falei para vocês, e como a gente viu lá no slide, a gente tem distorção no norte e no sul, no topete e no pescoço do maromba ali. Olha se eu pegar a Groenlândia e arrastar ela aqui para perto da linha do Equador. Olha o tamanho real da Groenlândia com relação ao Brasil, né? E olha o tamanho que ela tinha lá no norte, né? Então a distorção é muito grande para norte e para sul mesmo. A mesma coisa a Islândia, que é uma ilha razoavelmente grande, mas que a gente viu o vídeo, né, da Islândia, e se eu trouxer ela para cá, ela é menor do que o estado de São Paulo. Percebe? Então, a diferença, quanto mais para norte ou mais para sul, é bem grande. Mesma coisa, né? A gente vê os Estados Unidos, esse país bem grande, né? Quase do tamanho
da África, né? Estados Unidos e Canadá, olha só, eles têm quase o tamanho da África. Agora, se eu arrastar os Estados Unidos inteirinho com Alasca e tudo, ele cabe na África e sobra, certo? Se eu pegar o Canadá também, Canadá, cabe os dois. Cabe os dois dentro da África. Então, percebem como, às vezes, a gente é induzido pelos mapas a acreditar que alguns territórios são muito maiores do que na verdade, eles são, né? Se a gente olha só um mapa plano, às vezes a gente acredita que os países que estão lá no norte do planeta têm territórios enormes, né? São imensos. E por isso que eles são tão poderosos. Mas, na verdade, as questões são outras. Eles não são tão grandes assim, né? Os países do hemisfério sul, principalmente, são muito mal representados nesses mapas tradicionais que a gente vê. Olha, se eu pegar o Brasil, por exemplo, e jogar o Brasil lá onde está o Canadá. Olha a potência que o Brasil teria se ele estivesse no hemisfério norte, né? Se ele estivesse ali na altura, ó, eu tô jogando ele aqui na altura da Europa, entende? Então, será que a Europa, como um todo, tem esse tamanho? Dou uma puxada na Rússia, vamos lá. A Rússia também é outra que é bem favorecida pela projeção cilíndrica, né? Olha lá, a Rússia, enorme, gigantesca, mas vamos puxar a Rússia aqui para perto da linha do Equador. Não é tudo isso assim, né? Então, isso é bem importante da gente saber. Como os mapas têm, pois é, como os mapas têm essa distorção, dependendo do mapa que a gente olha, a gente é induzido a acreditar que a realidade é diferente do que realmente é. E isso é um outro motivo pelo qual eu falei para vocês usarem o Google Earth, Google Maps, de cara, quando a gente abre ele tem a gente vê ele em projeção plana, mas conforme a gente afasta, a gente vai ver ele em projeção, em projeção não, a gente vai ver ele como o planetinha mesmo, né? Deixa eu abrir o Google Maps para mostrar para vocês. Olha lá. Quando eu abro o Google Maps, eu vejo ele, o plano. Mas conforme eu for afastando, olha, tô aqui, ai, computador. Conforme eu for afastando, se eu afastar bem, ó, eu tô vendo ainda em projeção cilíndrica, ainda no plano. Mas, cadê onde que eu afasto bem? Aí. Eita, agora eu afastei demais. Acho que eu fui lá em Júpiter. E aí eu afasto bem, eu consigo ver ele, o planetinha redondinho. E aí eu consigo ter uma noção melhor dos tamanhos e tudo. Certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Do verdadeiro tamanho. Eu vou colocar esse site também lá no o link dele no Classroom para vocês brincarem aí, arrastar o país que vocês quiserem, então, se vocês quiserem, enfim, brincar com ele aí. Beleza? Bem legal mesmo, né? Então, vamos seguindo. Bom, e aí as projeções cartográficas, então, elas podem ter diferentes características de acordo com o que a gente quer mostrar. Cada projeção causa um tipo de deformação, né? Como a gente viu. E aí, a gente pode classificar elas, além de classificar elas como cilíndrica, plana ou cônica, a gente pode dizer que elas são semelhante ou conforme, que aí é quando a gente projeta ela, desenha de uma forma em que os formatos dos países e os continentes são mais próximos do real, mas as áreas não, né? Formato diferente de área, tá? O formato vai ser ok, a área, o tamanho dele pode ser maior ou menor, que é esses mapas que a gente estava vendo, o formato não muda, o que muda é a área, certo? Projeção equivalente é fiel às áreas, mas distorce as formas e as distâncias. A gente vai ter as áreas parecidas, mas o formato vai ser esquisito, a distância entre um país e outro não vai ser real também. Equidistante, que vai ser fiel às distâncias, mas distorcendo as formas
e as áreas, e a filática, que ela distorce um pouquinho de cada coisa para ficar o mais próximo do real possível. Não possui equivalência, nem conformidade, nem equidistância. E aí é que a gente tem dois exemplos: projeção cilíndrica de Mercator, que é conforme, ou seja, ela é fiel às formas, mas distorce as áreas, que é essa projeção que o Google Maps usa e os mapas em geral que a gente vê nos livros, nos atlas. Em geral, projeção cilíndrica de Mercator é a mais comum. E aqui uma outra que é a projeção cilíndrica também de Peters, que ela é equivalente. As áreas são mais parecidas com o real, mas olha como o Brasil está magro e alto aqui, né? A área está mais ou menos parecida com o real, o mais próximo possível. Mas o formato dele foi esticadinho, ele teve que ficar mais esticado, mais gordinho, mudou um pouco o formato, beleza? E aí os principais modelos de projeção cartográfica. E essas três são bem legais para a gente pensar, inclusive, o que a gente está vendo e o que a gente está pensando desse mapa, né? Então, Mercator, ela foi uma projeção criada lá por Mercator, que foi um cara lá, matemático, astrônomo, e um cara lá das grandes navegações. Lá em 1569, foi um mapa criado para navegação, época das grandes navegações, aí a história não me deixa mentir. Não, a Peters é a anti-eurocêntrica, vamos mostrar. E aí, por isso, a projeção de mercado, como foi criada para navegação, ela como ela foi criada para navegação, ela é fiel aos ângulos e às formas, né? Eles precisavam saber onde que estava a costa e qual que era o formato daquela costa, em que ponto que eles iam chegar. Então, por isso que ela é fiel às formas e aos ângulos. E ela é eurocêntrica. Por que eurocêntrica? Porque ela coloca a Europa acima e no centro do mapa, tá? A Europa não necessariamente precisa ser no centro e acima de todo o mapa. A gente pode criar um mapa de cabeça para baixo, não seria de cabeça para baixo. Não existe de cabeça para baixo no universo, né? Ou, sei lá, com o leste para cima ao invés do norte, certo? Mas Mercator optou por colocar o norte para cima e a Europa acima e no centro, beleza? E assim acabou que daí para frente a maioria dos mapas foram feitos assim. No fim das contas, até que não errou tanto, porque faz sentido a gente deixar o Oceano Pacífico, que é só água, nas pontas, né? Já que a gente não vai pegar aqui no final, cortar nenhum território ao meio, já que só tem água aqui desse lado. Até que fez sentido o que ele fez. Mas ainda assim, é um mapa eurocêntrico, beleza? Tenham isso em mente. Aí a projeção de Gal Peters, em 1973, é o que Peters chamava, Peters foi o cara que criou essa projeção, chamava de o mapa para um mundo solidário. Ela alonga os continentes no sentido norte-sul, distorce, então, a forma, é equivalente, porque ela tem as áreas, ela preza mais pelas áreas do que pelos formatos dos países e dos continentes. Essa ela é chamada de terceiromundista ou anti-eurocêntrica. Por quê? Qual que era a ideia do Peters quando ele criou essa projeção e por que ele chamou ela de um mapa para o mundo solidário? Porque essa projeção, ela dá mais ênfase aos países do hemisfério sul, que historicamente são subdesenvolvidos, tem toda uma questão histórica aí subjugadas à Europa e aos países onde está o centro da economia, né? Então, ela prioriza e valoriza esses países do hemisfério sul, a África principalmente, olha o tamanho da África nesse mapa, né? Super valorizado. Então, é para mostrar que esses países, eles têm um território grande, né? Comparado com outros. É aquilo que eu estava falando. A gente olha para um mapa como esse de Mercator e acha que esses países aqui do norte, eles são super grandes, são potências, porque eles são poderosos. Olha o tamanho desse território. Querendo ou não, o território é poder, né? Quanto mais território, mais recursos você tem. Só que, na verdade, a gente sabe que Europa e outros países aí mais históricos, mais ricos, fizeram sua riqueza explorando territórios em outros continentes, em outros países, né? Como aqui na América do Sul, como na África, principalmente, né? Então, Carl Peters falou assim, não, vamos mostrar que a África tem território sim, e olha quanto recurso tem aqui, mas não para ser explorado, mas
por quem já tem dinheiro e grana pra caramba, mas sim que é um território a ser valorizado, né? Vocês têm poder, olha o tamanho do território de vocês têm esse poder também, né? Então, por isso é anti-eurocêntrica e terceiro-mundista, valoriza aí os países do terceiro mundo, beleza? E aí, um pouquinho antes, né, na verdade, do que Peters, mas bastante importante também, o Robinson criou também a sua projeção de Robinson. Um dia, se eu fosse, assim, super gênio da matemática, eu criaria uma projeção e chamaria de projeção da Ana, né? E todo mundo ia falar, projeção de Ana. Mas como eu não criei, então a gente fica falando da projeção de Robinson e de Peters e de Mercado. E aí a projeção de Robinson é afilática, né? Então elas distorcem um pouquinho de cada coisa para tentar ser mais. Como é que se fala, gente? Esqueci como é que fala. Mas, tipo assim, para ser o legalzão do rolê, eu não vou me dispor com ninguém. É tipo o Libriana das projeções. Eu quero ser legal, ficar de boa com as áreas, ficar de boa com todo mundo um pouquinho. Então, a filática aí é tipo neutro, mas estava pensando em alguma coisa mais piada mesmo, mas é neutro, um pouco mais neutro. E aí a filática, justamente, ela é mais neutra, ela não está puxando a sardinha nem para um lado nem para o outro. Ela tem paralelos retos e os meridianos curvos, tá vendo? Para a mínima distorção das áreas continentais. Então, a gente tem os paralelos retinhos, os meridianos curvos, menos Greenwich, que está retinho aqui. E as outras, vocês separaram que é tudo retinho, tanto os paralelos quanto os meridianos. E por que é importante a gente ter paralelos e meridianos nos mapas, né? Eles são importantes, claro, matematicamente, para a gente pensar aí as distorções dos mapas também, mas eles também são importantes para a gente localizar na área, no globo. E é daí que a gente tira as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são informações que permitem determinar o endereço de qualquer ponto no planeta Terra. Qualquer ponto no planeta Terra tem uma coordenada geográfica, né? Certo? E esse seria o endereço geográfico dessa localização. São determinados em latitude e longitude. Já começamos a falar um pouquinho de latitude e longitude nas aulas anteriores, e hoje eu quero que isso fique mais claro para vocês, o que é latitude e longitude. Elas se relacionam com os paralelos e os meridianos, respectivamente. Latitude, a gente vai medir de paralelo em paralelo, e longitude, a gente vai medir de meridiano em meridiano, beleza? Eu costumo brincar que latitude, a gente mede de norte a sul, de paralelo em paralelo, de norte a sul, como um cachorro latindo, abrindo e fechando a boca. Exceto pela minha cachorra, que está aqui do meu lado, inclusive, que só dorme, e aí então ela late assim, para ficar deitada o tempo todo. Mas todo cachorro late para cima e para baixo. Então, latitude, beleza? De norte a sul. E a longitude vai pegar justamente esse ponto que é mais longe, né? A gente mede. E por que eu estou falando de mais longe? Latitude, a gente vai medir a partir da linha do Equador até os polos. Então, se um círculo, uma circunferência, tem 360 graus, e eu vou medir um quarto dessa circunferência, né? Que eu vou medir. Eu for medir do Equador até o polo, depois do polo até o Equador, do Equador até o outro polo, do polo até o outro Equador, 4 vezes. Então, um quarto de 360 vai ser 90 graus. Então, as latitudes vão de 0 a 90 graus nos polos, beleza? Agora, a longitude, a gente vai medir dando a volta no planeta inteiro, né? Se a gente fosse medir de Greenwich a Greenwich, a gente teria 360 graus. Mas como a gente vai medir entre os dois principais meridianos, que é Greenwich, de um lado, e a linha de mudança de data do outro lado, então eu vou ter metade da circunferência, 180 graus. Então, eu vou medir longitude, vai ser sempre de 0, que é Greenwich, até 180 graus para um lado ou para o outro, certo? E latitude, 90 graus para norte ou para sul.
Beleza? Espero que não tenha dado muito nó na cabeça de vocês. Por que para um lado, para o outro, e por que isso é importante? Greenwich está aqui, 0, e mesma coisa para fuso. Para fuso horário, era o meridiano 0, e a partir dali a gente contava horas a mais ou horas a menos, certo? Com latitude e longitude no caso, vai ser a mesma coisa. Greenwich vai ser 0, e eu vou contar 180 graus para um lado e para outro, positivo para um lado, negativo para o outro. Então, positivo, mesma coisa das horas, positivo para leste, negativo para oeste. Aquilo lá, lembra? Os fusos horários, para a gente lembrar para que lado é positivo ou para que lado é negativo. Quem viaja para leste, viaja para o futuro. Então, positivo. Quem viaja para oeste, viaja para o passado. Então, negativo. Faz sentido? Eu não sei, espero que sim. E aí, é assim também com longitude, 180 graus positivo ou negativo, e com a latitude a mesma coisa. Vai ter 90 graus para norte ou 90 graus para sul, positivo para norte, negativo para sul. Beleza? E aí, o que ajuda a lembrar que para norte positivo, para sul negativo? No sul estão os países de terceiro mundo, né? Então, é o que a gente vê com olhos negativos mesmo, né? Com uma coisa ruim. Exatamente, é igual ao plano cartesiano, é a mesma coisa. Essa aula é totalmente matemática, inclusive o Ivan vai super ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem com relação à questão matemática da aula, beleza? Exatamente. Longitude é leste-oeste e latitude é norte-sul, beleza? É que às vezes isso dá um nó na cabeça e dá um nó mesmo. Eu trabalho hoje com produção de mapas, né? E às vezes dava um nó mesmo, conversando com colegas, isso não. E, gente, geógrafos formados às vezes têm dúvida em latitude e longitude, mas é basicamente isso. Latitude são informações que a gente vai ter para norte ou para sul, e longitude para leste e para oeste, beleza? E o que mais tem aqui que ajuda? Bom, latitude e longitude são medidas em graus, minutos e segundos. Por que não em metros? Porque a Terra é esférica. E a gente mede umas coisas em uma coisa esférica em graus e não em centímetros, em metros e tal. Então, e aí, independente do tamanho da esfera, graus sempre vai funcionar. Vamos ver o que está falando. Exatamente. Latitude. Exatamente, latitude, longitude e XY. E é assim que a gente vê nos mapas também. Como eu estava falando, eu trabalho com produção de mapas e eu trabalho pegando o endereço das coisas, latitude e longitude. E a gente coloca lá na informação escrita que informação de latitude, se é norte ou se é sul, a gente identifica com Y. E informação de longitude, se é para leste ou para oeste, a gente identifica, no caso, com o X. Eu estou pensando em E de este e tal. Mas é isso, X e Y a gente também usa para identificar latitude e longitude, porque é exatamente a mesma coisa do plano cartesiano. É isso mesmo. Luiz, ótima dica. Muito bem dito aí. X e Y, norte. E aí, coisa que para mim funciona bem, porque eu sou de humanas, minha cabeça pensa mais como humanas do que matematicamente. Eu lembro que o Y é o em relação a norte e sul, pensando em Nova York, N é igual a Y, New York, e a latitude, a longitude leste-oeste, que é o X, eu penso em E, que em cartografia a gente usa E para falar de leste, porque é este, né? E o E e o X, que eu penso no meu ex. É isso. Bem idiota, mas me ajuda bastante a lembrar que o X representa o oeste e o oeste, e o Y representa o norte e o sul, tá bom?
Bom, então, latitude e longitude são medidas em graus, minutos e segundos e referenciadas de acordo com a sua localização ao norte ou a sul da linha do Equador e a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich. Né? Também é possível que sejam encontradas em graus decimais, ao invés de graus, minutos e segundos. A gente pode transformar matematicamente essa informação de graus, minutos e segundos em graus decimais. E aí o planetinha aí, para mostrar a linha do Equador lá, é 0 graus de latitude, para norte ou para sul, a gente vai subir até 90, né? Positivo ou negativo, olha, negativo ou positivo. E para leste e oeste, olha o este que eu falei, às vezes a gente encontra este ao invés de leste, mas é a mesma coisa, tá bom? Para leste ou para oeste, até 180, tá bom? E aí, o ponto onde cruza uma linha de latitude e uma linha de longitude é o que determina uma coordenada geográfica, vai ser a informação desse ponto. Quanto que tem ali naquele ponto de latitude, quanto que tem de longitude. Eles se cruzam no plano cartesiano. Então, a gente tem um ponto, uma coordenada geográfica. Ao localizar o ponto, deve-se indicar a sua orientação, se ele está a norte, ou a sul, ou a leste, ou a oeste. Exemplo, né? O ponto A, que está aqui, ele está ao norte da linha do Equador e ele está a oeste do meridiano de Greenwich. E aqui em cima eu tenho os graus, olha lá, de 0 a 180 para leste ou para oeste e de 0 a 90 para norte ou para sul. Então, o ponto A, ele está a 100 graus oeste. Então, indo para o oeste, ele está na longitude 100 graus. Ih, pera, eu inverti, tá invertido aqui, gente. Desculpa, eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse slide. Quando eu revi ele, eu pensei, mas o que está errado? Era isso. O ponto A, ele está... É que eu coloquei aqui 2 vezes, né? Peraí. Não, tá certo. Aqui tem um monte de zero, eu tô confundindo com 1. Me mandaram um negócio para achar bolinha numa imagem. Hoje eu não achei nada, depois eu descobri que era pegadinha. Eu tô confusa com isso até agora. Então, o ponto A, ele está a 100 graus oeste. Ó, eu identifiquei aqui que ele está a 100 graus. 0 minutos. E aí, o minuto a gente representa com aspas. E 0 segundos, que seriam tipo os decimais de graus, tá? Oeste, eu coloquei a letra O para identificar aqui a oeste. E 50 graus, olha lá, da linha do Equador até o norte, ele está na latitude. 50 graus norte. 50 graus quanto? Para norte ou para sul? Aí eu identifico que é norte, para eu saber que ele está no hemisfério norte, beleza? Eu poderia ter colocado também, ao invés de colocar o O e o N, para indicar que ele está a oeste e a norte, eu poderia ter colocado que ele está a menos 100 graus, e aí eu saberia que menos 100 graus de longitude, e aí eu saberia que ele está no oeste, porque negativa para oeste, e 50 positivo de latitude. Eu saberia que ele está no hemisfério norte, porque positivo no hemisfério norte. Beleza? Dúvidas? Digam, mandem, porque dá um nó na cabeça mesmo. Deixa eu tomar. Vocês estão aí? Não, tanto faz a ordem. Se você vai falar primeiro latitude ou longitude, tanto faz a ordem. O que importa é você identificar se está a norte ou se tá a norte ou a sul, ou se está a leste ou a oeste. Se você está falando assim, o ponto C está a 40 graus de longitude. Ele poderia ser 40 graus de longitude para leste, olha, tem 40 graus aqui também. Ou poderia ser 40 graus para oeste, entende? Então, se eu estou falando, ele está a 40 graus de longitude, eu tenho que dizer se ele está para oeste ou para leste. Ou então, em vez de dizer ele está a 40 graus de longitude oeste, eu posso dizer ele está a 40 graus, a menos, se eu for escrever, né? Se eu falar, fica esquisito. Menos 40 graus, longitude, igual.
menos 40 graus. Aí eu vou saber que ele está a oeste, porque o oeste é negativo, assim como os fusos horários, que a gente viu nas aulas anteriores. Ou eu posso dizer menos 40 graus, ou eu posso dizer ele está a 40 graus de longitude oeste, que é como eu escrevi aqui, 40 graus O, que significa que é a oeste. Mesma coisa vai valer para a latitude. Eu vou falar que ele está a 20 graus de latitude, pode ser norte ou pode ser sul. Então, eu falo, ele está a 20 graus de latitude sul. 20 graus sul, certo? Mas se eu não quisesse usar o sul, eu poderia dizer que ele está a menos 20 graus de latitude. E aí eu saberia que ele está a sul, porque sul é negativo. Ficou um pouco mais claro, assim? O que importa mesmo é que isso vai ser o endereço de um ponto no planeta, tá? Desculpa. Para a gente localizar alguma coisa no mapa. Eu consigo saber a latitude e longitude da minha casa, exatamente, né? Eu vou saber quantos graus de latitude eu estou, quantos graus abaixo da linha do Equador. Provavelmente aqui eu estou uns 23, 24 graus, porque eu estou perto do Trópico de Capricórnio. E quantos graus eu estou de longitude a partir da linha do meridiano de Greenwich, que, pelo que eu sei, né, porque eu já tenho prática, a gente está mais ou menos uns 45 graus de longitude. Então, pode dizer, Ana está a 23 graus de latitude sul e 45 graus de longitude oeste. Eu estou a sul e a oeste. Beleza? Ah, por que não foi colocado os minutos e os segundos no ponto CD? Porque eu quis resumir, só por isso mesmo. Porque eu não tinha essa informação, é tudo 00 redondinho, então só para resumir eu coloquei só os graus. Mas o certo é a gente colocar minutos e segundos também. Mas certo sim, quando é 00 a gente só simplifica. Assim como quando uma coisa é... Quando a gente está falando de números decimais e o final é tudo redondinho, às vezes a gente simplifica e nem coloca depois a vírgula, né? Não é a mesma coisa. Porque os minutos e os segundos, eles são como se fosse o decimal, como se fosse o depois da vírgula, né? Só que quando a gente está medindo em graus, a gente não mede 100 graus, vírgula 2. A gente mede os decimais, a gente vai calcular em minutos e segundos. E aí é uma coisa que sempre dá um nó na cabeça e sempre me perguntam, e é importante eu falar. Esses minutos e segundos dos graus aí, das coordenadas, eles têm a ver com o fuso horário? Não, absolutamente não. Não tem nada a ver com o fuso horário, tá bom? É só porque é a medida mesmo em graus. Quando a gente mede algo em graus, uma esfera em graus, os decimais, os quebradinhos, vão ser em minutos e segundos. E aí, isso é uma outra dúvida que vocês podem tirar com o Ivan. Como eu disse para vocês, conversei com o Ivan, plantonista de matemática, e ele está super à disposição aí, para vocês tirarem dúvidas. Mas é isso, é só uma medida de distância que, em vez de ser em metros, vai ser em graus. Beleza? Não tem nada a ver com minutos e segundos de tempo. É minutos e segundos de distância e não de tempo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais tem depois disso. Bom, e aí o próximo assunto seria escala. Não vai dar tempo de falar, então a gente faz na próxima aula. Depois de escala, vai ter um exercício de escala. Vou até falar para vocês que a gente nem chegou nesse ponto, que seria a parte mais matemática da aula. Mas a gente termina agora, então, com coordenadas. 102 graus seria... Não, 102 graus é 102 graus mesmo. E aí poderia ser 102 graus e mais um pouquinho, entende? Porque, assim, por exemplo, a gente tem aqui, ó, de 0 a 20 graus.
Como tu quer isso aqui em metros? Vai, olha aqui a gente tem uma escala, a gente vai ver a escala na próxima aula, mas a gente tem aí mais ou menos uns 2.000 quilômetros, 1 centímetro nesse mapa é 2.645 quilômetros. Cada espacinho desse aqui, 2.645 quilômetros. Então, aqui deve ter uns 2.000 quilômetros. Como é que eu divido isso em metros, entende? Não vai dar, a cada centímetrozinho que eu andar no chão vai ser 1 grau. Não vai ser. Então, vai ter que ter um quebrado aí no meio. Né? 102 graus é 102 graus, mas pode ser que seja 102 graus e mais uns passinhos. Então, vai ser 102 graus e 30 minutos e 40 minutos. E aí vai até 60 também, tá? Nem minutos mesmo. Então, metade de 1 grau é 30 minutos. É confuso, né? Mas é isso. Minutos pode ser tanto uma medida de tempo quanto uma medida de distância. Beleza? Então é isso. Bons estudos para vocês. Semana que vem a gente continua. Os minutos que eu coloquei não é exatamente desse grau. Não sei se eu entendi, Natália, a sua pergunta. Não, não. Os minutos que aparecem no Google Maps é minutos de tempo mesmo. Quanto tempo a gente vai levar. Eu vou ver se eu acho algum material que faz essa diferenciação entre minutos de tempo e minutos de distância. Mas os minutos que aparecem lá no Google Maps quando a gente pesquisa um lugar é quanto tempo mesmo a gente vai levar. Esses minutos aqui do mapa, eles são como se fossem metros. Só que em vez da gente dizer que são metros, são minutos, porque a medida é diferente. Que nem anos-luz, né? Anos-luz não é uma medida de tempo, anos-luz é uma medida de distância, certo? Acho que talvez isso fique mais confuso. Mas eu vou ver se eu acho um material para esclarecer. E na próxima aula a gente continua esclarecendo ainda mais. Vou colocar o material lá no Classroom também, beleza? Vou encerrar aqui a gravação. Quem ainda tiver dúvida, quiser ficar, eu tô por aqui, a gente vai conversando. Vou tentando ajudar, beleza? 100 graus não é exatamente... 100 graus seria 60 minutos. Nessa... É confuso. É confuso porque a gente não está acostumado a ver minutos como uma medida de distância. A gente está acostumado a ver como uma medida de tempo. Então, dá um nó na cabeça mesmo. Você sabia que ia ter dúvidas. Vocês às vezes fingem que não, mas sempre tem. Ah, aqui, o que? Você disse, Natália, esse 00 aqui? Não, eu coloquei porque ele é redondo. Na verdade, é 100 graus. 100 graus aqui, ó. Esse 100 graus, o ponto A está a 100 graus de longitude. E, exato, 100 graus e cravado ali no marco 100 graus. Não está nem um pouquinho mais para frente. Então, é 000. É como se eu tivesse andado 50 metros e nem mais um centímetro. Entendeu, Natália? Ficou um pouco mais claro? É isso. Eu vou ver se eu acrescento, se eu encontro e acrescento lá o material que deixa isso um pouco mais claro para vocês, essa. Que é legal ver no chão isso, né? A gente com o GPS andando e vendo, vocês iam vendo como ia acrescentando. Ah, já sei como fazer isso, vou gravar um videozinho e mando para vocês. Eu acho. Não vou conseguir gravar. Mas faço isso sim. Deixa eu encerrar aqui a gravação.